Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota, gravada, que faz parte da base curricular de História sétimo ano. Com relação aos conteúdos do sétimo ano, nós temos que verificar, nós temos que estudar agora um conteúdo que ele é tradicional no estudo histórico do sétimo ano. É sobre o que, professor? Interrogação. É sobre as capitanias hereditárias, em que no nosso território, ou seja, o território brasileiro, no início da colonização efetiva por parte dos portugueses, vai acontecer. E essa colonização começa ali em 1530, 1532. E a instalação desse modelo de administração vai ocorrer em 1534. Esse modelo, eu acredito que eu já tenha mencionado sobre isso nas aulas anteriores, foi um modelo que deu certo nas colônias portuguesas africanas. E a expectativa era que também pudesse acontecer o mesmo sucesso em território brasileiro. No entanto, somente duas capitanias vão prosperar. Somente duas capitanias vão se desenvolver. As demais, por vários motivos, não vão atingir o seu objetivo. Eu acredito que também, que já fiz menção na última aula sobre esse mesmo conteúdo, mas eu vou resgatar um pouco. Pode ser que você tenha esquecido, não é, de algo que eu mencionei na aula anterior. Eu vou dar um reforço na aula de hoje, vou prosseguir, vou entender aqui como se deu o desenvolvimento, o desenrolar desse tipo de administração até a mudança administrativa, ou seja, que as capitanias perdem força a partir de 1549 e surge um novo modelo administrativo que é os governos gerais. Tá bom? Vamos lá. Portugal já havia percebido que o território brasileiro poderia fornecer outras matérias-primas além do pau-brasil e, consequentemente, iria atrair povos estrangeiros interessados a ocupar o nosso país, a nossa região, invadir mesmo, não é? Então, Portugal vai tomar todas as medidas para que isso não venha a ocorrer, quer seja no que se refere às expedições guarda-costas, depois às expedições exploradoras, que eu já mencionei nas aulas anteriores, até chegarmos nesse tipo de administração. Lembrando lá que em 1498 foi realizada a divisão do mundo, não é? Com relação àqueles dois países que haviam sido pioneiros, que haviam se desenvolvido mais nas navegações naquele momento, naquele período do século XV, que foram, interrogação, foi quem? Que países? Isso, Portugal e Espanha. Foi delimitado o Tratado de Tordesilhas, colocado o Tratado de Tordesilhas, o território que estivesse a leste pertencia a Portugal e o território que estivesse a oeste pertenceria à Espanha. É nesse momento aquela situação que eu falo sempre, não é? A história, o conteúdo histórico, para a gente conhecer, ele não vai acontecer de forma isolada, ele precisa também da ajuda das outras ciências, como por exemplo a ciência geográfica. A geografia vai ajudar muito, é uma ciência auxiliar da história que vai propiciar um conhecimento cada vez mais
consolidados sobre o conteúdo da disciplina História. Tá bom? Só mais uma vez eu vou bater nessa tecla aqui de mostrar a você, não custa nada, né? Uma vez mais, mostrar a você como estava dividido o Brasil. Observe bem aqui, no nosso livrinho. Observe bem. Aqui está traçado o meridiano Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, aqui, ó. Tá bom? E a leste, as capitanias, os territórios delimitados, os territórios que estão colocados aqui um ao outro, em a questão da limitação de fronteiras e os seus nomes, né? Aí tínhamos aqui. Claro que essa concepção foi se modificando com o passar do tempo, mas tínhamos aqui Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, acompanha aí, Itamaracá, não é? A ilha de Itamaracá, inclusive, eu acredito que eu já mencionei sobre isso. Tem um livro que trata aí Itamaracá, Capitania Frustrada, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, era a Capitania Isolada, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé e São Vicente. Depois tem Santo Amaro e Santana, lá no extremo sul do Brasil. E também mencionei na aula passada que esses donatários eram pessoas de confiança do rei Dom João III e esses homens de confiança foram escolhidos como donatários. Queriam receber ali a chamada carta de doação, um documento que estabelecia, falava sobre isso, muito bem, os direitos e deveres dos donatários, não é? E por que o nome aí chama-se capitanias hereditárias? Capitanias tem relação aos territórios, e hereditárias, que vai passando de pai para filho, no caso da ausência desse donatário. Tá bom? Deu para entender? Isso, muito bem. Vamos lá. Ainda na página 183, embaixo desse mapa que acabei de mostrar a vocês, diz o seguinte: as capitanias hereditárias eram administradas pelos capitães donatários. Recebiam título de posse e uso das terras através de um documento chamado carta de doação. Em outras palavras, a terra pertencia a Portugal, que permitir que esses capitães donatários pudessem administrar. Tá bom? Voltando para o livro aí. Para os donatários desenvolverem atividades agrícolas em troca de pagamento de impostos. A coroa portuguesa, a maioria dos donatários eram comerciantes que compunham a pequena burguesia dependente de Portugal. Uma situação importante aí agora. As capitanias não poderiam ser vendidas nem trocadas, pois pertenciam a Portugal. Deu para entender? Pronto. Saindo da página 184, aliás, 183, indo para agora a página 184. Diz assim: além da carta de doação, Portugal estabeleceu outro documento que determinava direitos e deveres dos donatários, o foral. Quais eram essas obrigações que eles tinham? Administrar as capitanias, doar sesmarias. O que sesmarias eram lotes de terras
onde não se desenvolviam atividades agrícolas, não é? Onde não se desenvolviam atividades agrícolas, esses lotes de terras seriam doados. Vamos lá, fundar vilas, organizar a justiça e o exército local, ou seja, cada capitania teria seu exército local, gerenciar todo o funcionamento dos engenhos de açúcar, desde a plantação até a moenda, escravizar 24 indígenas, até o máximo era 24, e vendê-los na Europa. Uma outra obrigação que tinha o donatário, cobrar impostos e dízimos sobre toda a produção. Toda a produção seria cobrada ali impostos e um dízimo. Dízimo vem de 10, dízimo significa ali 10% do valor que foi arrecadado. Prosseguindo então, além do açúcar, metais preciosos, né? Metais preciosos. Nesse período ainda tínhamos uma forte economia baseada no pau-brasil. No entanto, a partir da segunda metade do século XVI, 1570 a 1580, vamos aos poucos sabendo da plantação em larga escala do açúcar e como esse açúcar foi proveitoso, útil, muito forte economicamente para o Brasil e fez com que Portugal também começasse a adquirir uma boa quantia em dinheiro por conta do açúcar, que também vai ser chamado de interrogação, isso, ouro branco, tá bom? Muito bem, meu querido, minha querida. Prosseguindo na página 184, diz assim: as capitanias hereditárias não resistiram a problemas internos e externos, o que levou ao fim desse modelo econômico. Alguns fatores foram fundamentais para que isso acontecesse. Por exemplo, os constantes conflitos entre indígenas e portugueses, não é? Então significa aí que não havia paz, não havia harmonia de convivência entre portugueses e indígenas, não. Outro momento importante, outro fator importante, para que esse modelo econômico das capitanias não prosperasse, não desse certo. Fraco sistema de transporte e comunicação. O Brasil estava sem nenhum tipo de investimento naquele momento nos meios de transporte. Então, era um meio de transporte muito caro e o acesso a ele dificultoso, porque as estradas de terra eram horríveis e quando chovia também piorava a situação. Um outro fator é a falta de recursos para o fortalecimento do modelo. Há relatos de que os donatários, inclusive aquelas capitanias que deram certo, como Pernambuco e São Vicente, há relatos que Duarte Coelho mandou várias cartas para o rei Dom João falando disso, precisando de mais dinheiro para investir no modelo das capitanias, na sua estrutura econômica, principalmente, e esse dinheiro não chegava. Vale ressaltar que desde a escrita, do envio da carta, até a carta chegar a seu destinatário, no caso do rei Dom João III, você põe aí de 9 a 10 meses para que essa viagem fosse feita e a mensagem, a solicitação por parte de Duarte Coelho chegasse nas mãos do rei Dom João.
tá bom? Portanto, aí, prosseguindo aí. Além disso, a autonomia dada aos donatários começou a gerar problemas para a corte portuguesa, cuja autoridade passou a ser contestada. Então, o rei português passa a ser contestado pelos próprios donatários. Houve também o descumprimento da carta de doação, pois donatários começaram a vender as terras que eram de Portugal. Então, veja, observe aí, os donatários, aqueles que vieram para cá, os poucos que vieram para cá, começaram a vender terras que pertenciam aos portugueses, ao reino português. Eu já mencionei na aula anterior o porquê que alguns donatários não chegaram ao Brasil, ficaram administrando a sua capitania de Portugal. Então, vocês hão de concordar comigo que isso era um ponto desfavorável para o desenvolvimento das capitanias. Não é verdade? Isso, não é? Vamos lá. Então, eu quero que vocês comecem a perceber isso. E por que eles não vinham, professor, como mencionei já? Não vinham por conta da distância, do que poderia representar essa viagem. Alegava-se que teria um monstro saindo no meio do oceano e sugando aquela embarcação, aquele navio. Tá bom? Diz assim: apenas 2 capitanias resistiram à crise, devido à sua produção açucareira, que era bastante estruturada. São Vicente, em Pernambuco. Não é? Indo para a página 185, nós vamos nos deparar com uma nova administração, o governo geral, a partir de 1540, entre 1548 e 1549. Agora, não significa, com a implantação desses governos gerais, não significa que as capitanias deixaram de existir. Não. No entanto, devo dizer a vocês que elas perderam força. O governo geral vai ser uma forma, não é, de tentar estimular o desenvolvimento e não permitir que os donatários pudessem vender lotes de terras. Então, essa situação agora não vai mais existir, tá bom? Essa venda de terras por parte desses donatários. Vamos lá? Nós tivemos, então, administradores chamados governadores gerais. Foram 3 que se destacaram: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Esses 3 serão governadores gerais do Brasil que ganharão destaque. Indo então para a página 185, chegamos na administração dos governos gerais. O que é que diz aí ela? Os governos gerais 185. Como foi dito, o modelo de capitanias hereditárias organizado por Portugal não funcionou bem no Brasil, o que se deveu principalmente à autonomia dos donatários. O que se diz é que os donatários tiveram muita autonomia. E como naquela época você não tinha como fiscalizar de forma mais rígida, eles ficaram à vontade
e fizeram aquilo que vinha na sua cabeça. Não é? Voltando para o texto aí, 185, que enfrentavam a coroa portuguesa, descumprindo a carta de doação e o foral. Assim, em 1548, Portugal criou um modelo de administração política chamado de governo geral, pelo qual a coroa portuguesa centralizava a administração e exercia um enorme controle social sobre os aspectos sociais, econômicos, políticos no Brasil. Portugal também, veja como os portugueses vão tomar medidas cada vez mais conservadoras para preparar o território brasileiro para fazer com que esse pacto colonial fique cada vez mais sólido. Tá bom? O que é que temos aqui então? Portugal elaborou também um documento chamado de regimento, através do qual todos os poderes foram dados aos governadores gerais. Eram escolhidos pela própria coroa e em sua maioria pertenciam à nobreza, sendo, portanto, bastante ligados ao rei. As principais obrigações, não é, dos governadores gerais foram, vamos observar aí, 4 obrigações principais desses governadores nessa nova forma de administrar. Combater o comércio ilegal do pau-brasil, não é? Vocês estão percebendo que ainda existia o forte ciclo do pau-brasil que vai começar a entrar em declínio, em queda, a ser reduzido esse comércio legal, não é? E querendo também os governadores gerais combater a ilegalidade desse comércio do pau-brasil. Criar vilas e cidades, fundar engenhos de cana-de-açúcar. Uma outra obrigação que tinha esses governadores gerais era a pacificar as relações entre indígenas e portugueses. Nós temos 4 obrigações. Voltando para elas: combater o comércio ilegal do pau-brasil, criar vilas e cidades, fundar engenhos de cana-de-açúcar, pacificar as relações entre indígenas e portugueses. Além dessas obrigações, os governadores gerais tinham de organizar a administração da colônia brasileira. Em função disso, criaram cargos administrativos da colônia brasileira. Não é? Com isso, vai surgir vários cargos. Atenção aí! Vai surgir o cargo de ouvidor-mor, responsável pela aplicação da justiça, provedor-mor, que tinha a responsabilidade de tomar conta das finanças, ou seja, ligada à área da economia, e o capitão-mor, que tinha a função de defender os limites territoriais brasileiros. Defender os limites territoriais brasileiros. Ponto. A metrópole visava, prosseguindo aí 185, a metrópole visava, através da figura do governador geral, controlar politicamente a colônia, mas também
exercer domínio sobre as atividades dessa área da economia. Controlar politicamente e exercer domínio sobre as atividades econômicas. Tentando fugir do controle exercido pela coroa portuguesa, alguns comerciantes, não é verdade, produtores, além de empresas, buscavam obter favores do funcionamento público da coroa. Foi-se então iniciado um processo de ajuda do setor público, do governo, para com esses comerciantes, a fim de evitar ou diminuir o pagamento de impostos, o pagamento de tributos. Deu para entender? Pronto. Prática que recebeu o nome de clientelismo. A partir de 1572, o modelo político de governadores gerais foi modificado por Dom Sebastião, então rei de Portugal. Aqui, ó, na página 185, aparece a figura de Dom Sebastião. Tá bom? Sebastião, não é o sebastianismo, além da portuguesa que diz que ele vai voltar. O jovem rei português, que eu vou detalhar sobre ele nas próximas aulas, principalmente quando a gente for trabalhar em cima de um conteúdo chamado interrogação. Isso mesmo, parabéns, chamado União Ibérica, tá bom? Um forte abraço para vocês, continue assim estudando, se cuide, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até mais.